Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe a nossa quinta-feira, que a nossa quinta-feira seja maravilhosa, isso mesmo. E vamos lá para mais uma aula. Hoje a nossa aula será de História e Geografia, isso mesmo. Mas antes disso, eu estou em um conflito aqui, né? Por quê? Não sei se eu fico na cidade ou se eu fico no campo. No campo, cidade, cidade, campo, onde eu fico? Eu tô meio assim. Vou fazer assim, ó. Acho que fica melhor. Vou ficar no meio. O que que vocês acham? Melhorou, né? Então eu fico entre os dois aqui, o campo e a cidade. Combinado? Então vamos lá. Mas antes de iniciar esse novo módulo hoje de História e Geografia, vamos relembrar um pouquinho o que estudamos até o momento em História e Geografia no caderno 3, tá bom? Vamos lá? Então, começamos, né, no módulo 12, as atividades da zona rural, isso mesmo, né? No bimestre passado aprendemos sobre, né, falamos muito sobre zona urbana, né? E agora chegou a vez, no caderno 3, de vocês conhecerem um pouco mais sobre as atividades que ocorrem, né, no campo, na zona rural, isso mesmo, né? Então, aprendemos que a produção, né, de alimentos por meio do plantio chamamos de agricultura, isso mesmo, acertaram. Outra coisa, existe três tipos de agricultura, né? Agricultura de subsistência, agricultura comercial familiar e agricultura, né, comercial patronal, isso mesmo. Qual que é a diferença dos três? Então vamos lá. A agricultura de subsistência, né, é aquele plantio é, onde quem planta ali, né, vai consumir, eles não vendem, né, para o seu próprio sustento, né. Então, claro, se eles acabam plantando um pouco a mais, né, e as sobras, eles pegam e acabam vendendo, tá bom? Para que eles pegam dinheiro, né, e compram coisas necessárias para ele, remédios, né, ferramentas, roupa, sapato, né, alimentos, tá? Isso é muito importante para eles, tá bom? As ferramentas que eles utilizam, né, na agricultura de subsistência é muito simples, né? Não tem nada moderno, né? Eles têm poucos animais e eles não, né, contratam ninguém, tá bom? Tudo ali é feito, né, com trabalho ali da família, tá bom? Com a ajuda da família mesmo, eles que plantam, eles que colhem, tá bom? Depois, ó, aprendemos sobre agricultura comercial familiar, que é aquela agricultura onde tudo que eles plantam eles vendem, né? Então eles vendem para as regiões ali perto deles, né? Ou eles também, se eles conseguem, eles podem fazer exportação também, tá? Eles também, quem trabalha com eles é a família, né? E eles também podem contratar, né, outros trabalhadores para ajudar, tá? Eles utilizam, né, de máquinas modernas, eles utilizam de fertilizantes, né? E eles moram ali também aonde eles trabalham, tá? E a agricultura comercial patronal é aquela agricultura, né, que quem planta e quem colhe é os trabalhadores. O dono, né, o proprietário ali da terra, não faz nada, tá bom? Ele não faz nada, ele acaba contratando os trabalhadores para plantar e para colher. As suas máquinas, né, são modernas, tá? Tudo deles ali, quanto mais moderno for, melhor, né? Então eles exportam, né, todo o seu plantio, tá bom? Certo? Outra coisa importante também, né, que falamos sobre a economia, né? Então a economia do Brasil, né, depende muito da agricultura, tá? Assim como da pecuária também, né? Então, hoje, né, a agricultura é uma das principais, né, atividades de exportação do Brasil, tá? Quais são esses produtos, né, que eles exportam? Soja, café, laranja, cana-de-açúcar e milho, tá bom? Então, o que seria a pecuária? É a atividade que envolve a criação do gado, tá? Chamamos de pecuária, tá bom?
Então, tem alguns gados, né? Gados assim, gente, quando é para o sustento ali da família, né? Como a agricultura de subsistência, eles não cuidam do gado. Então, o gado não tem uma vacina, não tem rações apropriadas para eles, né? Eles comem o que tiver ali. Já aquela criação de gado, né? Que vai ser utilizado para muitas vezes exportar. Aí sim, esse gado ele é todo criado, né? Ele tem uma vacina, ele come rações apropriadas para ele, tá bom? Por quê? Isso daí fica no histórico desse animal. Estão lembrados? Ah, então tá bom. Então vamos lá. E depois aprendemos também, né? Módulo 13. A relação entre o campo e a cidade. Então aprendemos, né? Falamos muito sobre a paisagem, né, do campo, que é um lugar calmo, tranquilo, né, que não tem trânsito, isso mesmo, né? Ainda encontramos ambientes naturais, né, mas percebemos o quê? Que conforme vai aumentando a população, esses ambientes eles passam a ser ambiente construído. Por quê? Porque esse ambiente ali, nessa paisagem, esse lugar, né, vai mudar porque precisa plantar, precisa colocar o gado lá, fazer criação de gado, então eles acabam usando esses espaços, não foi? Aí depois aprendemos também sobre a interdependência entre o campo e a cidade. Então, até o momento, né, a gente aprendeu que nós utilizamos muitos produtos, né? Não é alguns, é muitos produtos do campo, né? E o campo, como fica? Eles também utilizam muitos produtos que são feitos na cidade, né? Como celulares, computadores, né? Televisões, né? Mas o que, gente? Rádios e entre outros, tá bom? Certo? Então, essa interdependência entre o campo e a cidade também é muito importante, tá bom? Outra coisa também, vamos lá. Só que conseguimos ver que nem tudo são flores, né? Módulo 14, problemas no campo. Existem alguns problemas no campo que a gente começa a ver que começa a ficar sério, né? Então, a poluição química, né? Que eles utilizam alguns produtos químicos que pode prejudicar o solo, pode prejudicar o trabalhador se não for usado com cuidado, né? Então, muitas vezes a vida desse trabalhador acaba sendo prejudicada por causa de alguns produtos químicos, tá bom? Também temos o problema do desmatamento, né? Foi aquilo que a professora falou. Se eles cortassem as árvores, né? E tivesse um projeto de cortar a árvore, mas ao mesmo tempo já replantar uma outra árvore, não teria o desmatamento, mas não é o que ocorre, né? Também temos o problema da erosão, né? Esse solo ele acaba ficando improdutivo, né? Desgaste daquele solo. E também temos o problema, né, do trabalho escravo. Olha só, né, aqueles trabalhadores que precisam muito daquele emprego e eles acabam sendo enganados, né? Então eles vão com uma promessa trabalhar e quando eles chegam lá é outra coisa muito diferente. Então, também tem esse problema no campo, tá bom? E vamos lá. E hoje vamos falar um pouco, né, gente, sobre o quê? Vamos lá, sobre do campo para a cidade. Como assim, professora? Então vamos estudar o porquê que as pessoas acabam saindo, né, do campo e mudando para a cidade. Por que será que ocorre isso? Então vamos lá, vou colocar aqui na nosso slide e do campo para a cidade. Módulo 15, páginas 137 a 144. Então, há pouco mais de 50 anos, a maioria da população brasileira vivia no campo e havia poucas cidades no país. Ao passar do tempo, isso mudou. Atualmente, nosso país conta com várias cidades com milhões de moradores. Essa imagem de Manaus, capital do Amazonas, em 1920 e em 2010. Então, vamos lá, vamos verificar aqui essas imagens, né? Então, aqui estamos vendo o teatro, né?
Ele foi construído em 1926, né? E essa foto foi tirada em 1920, né? Manaus, Amazonas. Então podemos ver o quê? Que tinha bastante vegetação, tinha casas, né? E em 2010, né? Esse mesmo teatro, né? Claro, mudou um pouquinho, né? Não mudou muito, o teatro não mudou, né? Mas ao lado podemos ver prédios, né? Pouca vegetação, é isso mesmo, pouca vegetação. E mais o que que nós podemos? Por que os prédios, né, gente? Porque ali pode morar muitas pessoas, muitas famílias, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora vamos estudar como ocorreu essa transformação das cidades, tá bom? Então, por que houve essa mudança? Vamos lá, estão preparados? Ah, então tá bom. Então, vamos lá, trocar ideias. Observe a imagem. Então, vamos observar. Estamos vendo uma família, né? Parece que elas estão indo para algum lugar, não é? Primeiro, o que ela mostra? O que essa imagem mostra? Então, tem uma criança com uma mala, né? A mãe, uma outra criança com uma trouxa na cabeça, o pai também. E parece que eles estão de mudança, né? A gente pode observar aí também esse local onde eles estão, parece que é um local, a seca, né? Não tem plantação, não tem nada, porque será, né? 2. Apresente hipóteses para as razões que levaram as pessoas a viver a situação retratada na imagem. Por que será, né, gente? É isso, a falta de emprego, né? Falta de escolas também, né? Infelizmente, acaba levando as pessoas a mudar, né? Hospitais, água encanada, luz elétrica, tudo isso, gente, são condições mínimas, né, que as pessoas precisam e muitas vezes não têm. E com isso, o que acontece? Elas acabam mudando, tá bom? 3. Você já ouviu falar em migração? O que você acha disso? Então, migração, gente, é quando uma pessoa muda, né, de uma cidade para outra, tá bom? Dentro do país, tá? Então, ela pode mudar. Um exemplo, eu posso mudar aqui de São Paulo, vou para morar na Bahia. Eu estou migrando, tá bom, gente? Tá? Gente, foi como a professora acabou de falar. Então, elas acabam migrando, né? Por causa disso, por falta de tantas coisas, né? Trabalho, que é uma da, né? Porque se ele não trabalha, ele não consegue sustentar sua família, não é? E não pode ocorrer isso, né? Então, vamos lá. Página 138. Atividade 1. Primeiro, observe e analise, né, o gráfico que mostra a situação da população rural e urbana no Brasil, em dois momentos diferentes. Então, vamos lá. Então, aqui tem a distribuição da população rural e urbana no Brasil, né? As duas cores que vamos encontrar aqui no gráfico. O que representa a zona urbana de amarelo, né? E o que representa a rural de roxo, tá bom? Do lado esquerdo, né, o número de habitantes, logo abaixo, os anos de contagem, né, que vai de 1940 a 2010, né? Olha a grande diferença, né, gente? Logo no começo, né? Até 1940 a 1960, as pessoas viviam aonde? Isso mesmo, na zona rural, né? Depois de 1970 a 2010, ó, como levanta, né? Já vai para a zona urbana, né? Então, 2. Agora responda as questões de acordo com o gráfico. A. Onde morava a maior parte da população brasileira em 1940? Isso mesmo, acertaram, na zona rural. B. E no ano de 2010? Isso mesmo, né? A gente pode observar, né? Que nesse tempo, zona urbana, né? Olha só, gente, o amarelo tá indo lá em cima. Olha só. 3. Segundo os dados do gráfico, em que ano a população brasileira urbana passou a ser maior que a população rural? A partir de 1970, né? Já houve aí essa mudança. 4. Considerando o que você estudou no módulo anterior,
que problemas do campo poderiam ter influenciado o processo de migração da população para as cidades. Mas antes disso, atenção. Migração é a mudança de um lugar para o outro dentro do próprio país, tá? Foi como a professora acabou de falar. Então, eu saio daqui de São Paulo, né, e vou morar na Bahia, tá? Então, eu estou migrando para lá, tá? Imigração é a mudança de um país para o outro, tá bom? Então, exemplo. Eu saio daqui de São Paulo e vou morar no Japão. Eu sou uma imigrante, tá? Porque eu estou migrando para lá. Imigrando para lá, desculpa, tá bom? Então, eu estou imigrando para lá, tá bom? Quando eu mudo de um país para o outro, tá? E migração é a mudança de um lugar para o outro dentro do país, tá bom? Então, vamos lá. Então, considerando o que você estudou no módulo anterior, que problemas do campo poderiam ter influenciado, né, o processo de migração da população para a cidade. Gente, a professora acabou de relembrar alguns, né, o desmatamento, a poluição química, erosão, falta de trabalho, né, o trabalho escravo também. Tá? Isso ajudou muito eles estarem saindo do campo e vindo para as cidades, isso mesmo, tá bom? Não esqueçam de responder. Capricho na letra, tá bom? Então vamos lá. Página 139. Agora vamos falar sobre o êxodo rural no Brasil. Isso mesmo. Então, antes disso, vamos observar essa tela, né? Então, ó, obra segunda classe de Tarsila do Amaral. Olho sobre a tela, em 1933. Representa uma família de migrantes levando sua pouca bagagem em sacos em uma estação do trem. Então, essa família migrou, né? A gente pode analisar assim, essa família acabou migrando, né? Da zona rural, do campo, para a cidade, né? Ali, muitas vezes, na cidade, eles vão ter mais recursos, eles vão ter trabalhos, né? Onde todos eles vão conseguir sustentar, né, a sua família, isso mesmo, tá bom? Então, ó, como você observou no gráfico, até os anos, né, de 1960, a maioria da população brasileira morava na zona rural. Em 1970, pela primeira vez, a população urbana tornou-se mais numerosa. Dá-se o nome de êxodo, né, rural, a migração de grande parte da população do campo para a cidade. Esse fenômeno não acontece só no Brasil, mas também em várias outras partes do mundo, né? Imagina se acontecesse no Brasil? Não, acontece em toda parte do mundo, tá bom? Então, êxodo, gente, é a saída, né, de pessoas em grande número, tá? De um lugar para o outro. Então, exemplo, a minha família, né, mora lá na Bahia, aí vem para São Paulo. Mãe, pai, minha mãe, meu pai, meu irmão, meus tios, meus avós, né? Meus primos, todo mundo sai de lá e migra aqui para São Paulo. Mas tem que ser assim, gente, um grande número, tá, de pessoas. Aí chamamos de êxodo, tá bom? Certo? Então vamos lá. Agora vamos verificar quais foram as causas, né? Causas do êxodo rural. Vamos lá? Então, por que ocorreu e ainda ocorre o êxodo rural? O êxodo rural ocorre por várias razões, ou seja, tem várias causas, tá bom? E é isso que vamos ver agora, tá bom? Conheça algumas. Primeiro, então aqui nesse quadro, tá bom? Preste bastante atenção. Então aqui nesse quadro tem algumas razões, tá? Então vamos lá. Primeiro, o desmatamento e o uso inadequado do solo provocam erosão. O solo torna-se infértil e a família que nele trabalha não consegue mais produzir seu alimento, porque ali naquele solo, gente, ele não vai conseguir mais plantar. O que ele faz nesse caso? Não, tem que fazer. Ele vai morrer de fome? Não. Então, por isso que muitas vezes eles acabam, né, mudando, tá? Do campo
para a cidade, tá? Então, essa é a primeira causa. Segunda causa, a partir da década de 1960, as indústrias passaram a produzir máquinas agrícolas no Brasil, o que as tornou mais baratas que antes. Assim, muitos trabalhadores foram substituídos, né, por máquinas e perderam seus empregos nas fazendas, sendo obrigados a ir para as cidades. Por quê, gente? Porque aí no campo houve, né, falta de emprego. Conforme eu acabei de falar, eles iam morrer de fome? Não. Então, eles acabam vindo para as cidades, né, à procura de novos empregos, tá bom? 3. No Brasil, muitas pessoas não têm registro, né, de suas propriedades, o que gera uma grande disputa pela terra. Nessas disputas, vários pequenos agricultores e indígenas são expulsos de onde vivem e vão para as cidades. Então, exemplo, né? Então, muitas dessas famílias, né, não têm o registro daquele local onde ele mora, né? Então, tem um documento, tudo bonitinho, né? Então, quando chega lá uma fiscalização, fala assim, a terra é do governo. Aí fala assim, não é não, é minha, era da minha família. Então, mostra seu registro. E ele não tem documento nenhum. E com isso, eles acabam perdendo aquela sua terra, né? Aquele seu sustento, né? Então, também é uma das grandes causas, né? Que eles acabam vindo também para as cidades, né? Porque eles são expulsos, né? Ali daquela terra onde ele vivia, muitas vezes eles nasceram ali e são obrigados a vir para as cidades, tá bom? 4. Com o crescimento das cidades e dos serviços públicos, muitas famílias migraram, do campo para ter acesso às escolas, serviços, né? Serviços médicos, transporte, saneamento, luz elétrica e etc, e etc, e etc, né, gente? Então, um dos grandes problemas, né, da vinda deles do campo para a cidade é a falta de emprego, né? Depois, gente, porque eles precisam sustentar suas famílias, como a professora acabou de falar, né? Eles não podem deixar, né, morrer de fome, não pode ficar sem o alimento, né? Então, eles acabam decidindo vir para a cidade, onde eles acham que eles têm oportunidades, né? E também, né, eles vêm à procura, né, gente, de condições mínimas, né? Eles, eles querem que os filhos deles, né, tenham estudos, né? Então, eles procuram escolas, serviços médicos, né? Transporte, saneamento, luz elétrica, né? Coisas boas para eles, tá bom? Então, vamos lá. Página 140, atividade 2. Primeiro, o que você entendeu por êxodo rural? Então, vamos lá. É quando, né, gente? Então, o que seria, né, o êxodo rural? Isso mesmo, o êxodo rural é quando uma grande parte, né, muitas pessoas, né, mudam, né, do campo para a cidade, não é isso? Tá bom? Quando, né, eles migram, né, mas tem que vir bastante pessoas, tá bom? Certo? Então, coloquem aí a sua resposta, tá bom? Certo? Então, é a saída, né, de um grande número de pessoas para a cidade, tá bom? Então, vamos lá. 2. Escreva com suas próprias palavras uma das causas do êxodo rural. Então, gente, não quero que vocês voltem à página e copiem, né? Eu quero que vocês escrevam com as suas próprias palavras uma das causas, tá, do êxodo rural, tá bom? Que a professora acabou de explicar, tá? Certo? Coloquem aí sua resposta, tá bom? Consequências do êxodo rural. Então, gente, nem tudo são flores, né? Existem as suas consequências também, tá bom? Então, vamos lá. Com o êxodo, né, rural, muitas famílias de imigrantes puderam melhorar as suas condições de vida. Conseguiram trabalho na cidade,
passaram a ganhar mais e a ter acesso a serviços públicos, principalmente escolas para os seus filhos. Olha só, né? Os migrantes de todas as regiões do país também levaram, né, para a cidade sua cultura, sua música, a sua religiosidade e a sua culinária, entre outros saberes e costumes. Então, gente, ou seja, eles acabaram trazendo seus costumes aqui para as cidades também, né? Então, festas, muitas festas que ocorrem lá, dependendo da época, ocorre aqui também, né? Eles trouxeram comidas, né, deles lá, a receita deles para cá, né, que tem um grande sucesso, muitas pessoas gostam, né? Foi bom, foi, né? Então, ó, público assistindo a show de forró no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, no bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, em 2012, né? Aqui em São Paulo também tem, tá? Como aqui, esse centro de tradições, né, nordestinas, né? Então, dependendo da época que for lá, eles abrem esse show, tem bastante show, né? Ali é servido comidas típicas, né, do Nordeste, isso mesmo, né? Então foi legal, foi, né? Ou se não, quando não, gente, eu não sei se, mas eu vou pesquisar se é em julho ou se é em agosto. Tem algumas cidades que também fazem essas festas, né, nordestinas em agosto, tá bom? Então vamos lá, página 141. Talvez por isso observa-se na população urbana uma certa nostalgia, isto é, certa saudade, né, da vida e da cultura do campo. Tanto que as músicas sertanejas, as festas do peão, os hotéis fazenda e a comida caipira têm muitos fãs entre os moradores da cidade, né? Eu gosto, tá bom? Gosto muito, assim, de caldo de mocotó, né? E outras comidas, né? Doces, assim, eu adoro, né? Rapadura, né? Aqui conseguimos achar, né, gente, muitas lojas nordestinas, né? E lá só vende produtos que vêm ali do Nordeste, né? Então vem para cá, onde a gente consegue ter acesso, né, a tudo isso. Mas o êxodo rural rápido é desnorteado, também provoca problemas nas cidades, ou seja, também tem consequências negativas. Então, gente, até o momento a gente só viu positivo, tudo dando certo, tudo caminhando ok, mas também temos consequências negativas, infelizmente, tá bom? Em seguida, você conhecerá algumas delas. Vamos lá? Desemprego e subemprego. Os trabalhadores rurais são qualificados para o trabalho no campo. Os pais ensinam os filhos a cuidar dos rebanhos, arar o solo, plantar e colher, armazenar os alimentos. Então, ali, né, os pais ensinam para os filhos, desde que eles pequenininhos, né, o que eles vão fazer ali no campo, né? Então, ali, tá? No campo, tá bom? Porém, esse tipo de conhecimento nem sempre é útil na cidade. O trabalho urbano, no comércio, nas fábricas, nas universidades, nos bancos, requer outros conhecimentos, principalmente os que são adquiridos na escola. Então, muitas dessas pessoas, né, que vêm do campo para a cidade, muitas vezes eles não têm um bom estudo, né? Então, eles precisam se qualificar, eles precisam fazer cursos, e muitas vezes eles não conseguem, tá bom? Assim, sem preparo escolar para o trabalho urbano, muitos migrantes ficam desempregados ou só conseguem subempregos. Então, o que seria um subemprego, né? Emprego mal remunerado, desculpa, e sem garantias legais, como contribuição
previdenciária, né? Férias, pagamento de horas extras, 13º, entre outros, né? Então, eles não conseguem o registro ali em carteira, né, gente? Então, o que eles acabam fazendo? Vendendo camiseta, conforme tá aqui, né? O rapaz vendendo, né? Outras pessoas em fila, né, em busca de emprego, camelôs, né, que vende chinelos, capinha de celular, né, vende brinquedos ali, tênis, né, se passa alguma fiscalização, aí eles já tem que tirar, porque senão eles perdem a mercadoria, então todo aquele dinheiro que eles colocaram ali, eles acabam perdendo. Então, é um risco que eles correm, mas eles têm que sustentar, né, sua família, né? E muitas vezes eles também não conseguem voltar de novo para o campo, tá bom? Então, vamos lá. Favelização. Outra consequência, né, negativa do êxodo rural é o crescimento do número de favelas, já que passaram a fazer parte da paisagem de muitas cidades brasileiras, né? Isso aconteceu porque não há moradias para todos. As que estão disponíveis são caras para eles, né, que estão desempregados, né? Principalmente as que estão situadas em bairros com bons serviços públicos. Então, o aluguel é caro e eles não conseguem, né, gente? Muitas vezes eles não conseguem nenhum emprego, né? Então, eles não conseguem também pagar um aluguel, né? Então, com isso, né, eles têm que procurar outras alternativas, tá bom? Então vamos lá. A alternativa para os migrantes desempregados ou subempregados é morar em bairros distantes, sem água encanada, rede de esgoto, transporte público, escolas, postos de saúde e segurança. Além disso, com poucos recursos, eles constroem habitações sem nenhum conforto e segurança, feitas de tábuas, papelão ou apenas tijolos, aparentes à margem de córregos que são áreas sujeitas a enchentes ou nas encostas de morros que podem desmoronar em época de chuva. Então, acho que vocês já viram, né? Algumas acontecendo isso, né? As casas acabam caindo, né? E, gente, mas é o único local que eles têm para morar, porque é só ali que eles conseguem pagar, né? Um aluguel, né? Com aquilo que eles ganham, infelizmente, tá bom? Então, moradias construídas com materiais improvisados, em encostas de morro, área sujeita a desmoronamento, né? Na cidade do Rio de Janeiro. Infelizmente, pode desmoronar, né? E perder sua vida, mas, né? Muitas vezes, né? Vai as pessoas responsáveis, né? Lá para tentar tirar, mas eles não querem sair, gente, tá bom? A outra aqui, ó, moradia construída à beira do córrego, né? Então, aqui, gente, ela não pode só sofrer enchente, né? Ela pode também pegar algum tipo de doença, tá bom? Porque a água tá suja, né? Tem tudo isso, mas eles preferem correr risco, tá bom? Do que perder a sua moradia. Marginalização. Vamos lá. Marginalização significa estar à margem do centro da cidade, da sociedade, das oportunidades que a vida urbana pode oferecer. Com baixa renda, morando em favelas e sem acesso aos serviços públicos, parte da população que migra em busca de uma vida melhor na cidade acaba por morar em piores condições do que quando vivia no campo. Ou seja, muitas vezes essas pessoas vivem marginalizadas socialmente, sem poder aproveitar as boas coisas que a cidade tem a oferecer a seus moradores, né? É muito triste, né, gente? Porque muitas vezes eles acabam vindo com um sonho, né, tão bonitos de lá para cá, e é isso que eles encontram, né? Muito triste, gente, infelizmente. Tá? Então, eles procuram vir de lá, eles querem coisas tão mínimas, né? E não é isso que eles encontram, não é?
Então, vamos lá. Página 143. Atividade 3. Observe as ilustrações. Considerando o que você estudou no tópico O Êxodo Rural no Brasil, responda as questões. Então, vamos lá. A. Quem são as personagens das ilustrações? Quem são, gente, essas personagens? É com vocês. Olha lá, é isso mesmo que vocês acabaram de pensar, tá certinho. B. Você sabe que a passagem de um quadrinho para o outro revela também a passagem do tempo. Com base nisso, responda o que há de semelhante entre os dois quadrinhos e de diferente. Então, vamos lá. Semelhante, né? O homem está o quê, gente? Trabalhando, né? Certo? Está trabalhando. Tanto em um, no campo, quanto na cidade, ele está trabalhando, tá? E a diferença, gente? Vamos lá. A diferença é que no primeiro quadrinho ele está ali trabalhando no campo, né? Está fazendo algo que ele sabe, que ele cresceu ali fazendo, né? E a outra imagem, né, do quadrinho, ele está pegando lixo, né, pegando latinhas, né, para conseguir sobreviver, porque ele não tem emprego, né, gente, ele está desempregado. Então, essa é a diferença. Na primeira ele tem emprego e na segunda ele não tem, mas ele está ali tentando, né, pegar essas latinhas para vender, né, para conseguir o dinheiro para alimentar a sua família, tá bom? C. De acordo com a análise que você fez, reflita e responda que problema, né, estas ilustrações revelam. Desemprego e o subemprego, né, gente? Infelizmente, porque ele veio para cá atrás, né, de emprego e não foi isso que ele conseguiu, não é? Infelizmente, né, gente? 2. Assinale a alternativa correta. Muitos migrantes rurais, quando chegam à cidade, não encontram emprego. Por quê? Por que será? Vamos ver qual dessas 3 alternativas aqui está correta. Não são qualificados para o trabalho urbano? Não quiseram ir à escola quando crianças? Ou não querem procurar emprego na cidade? Qual que está correta? Isso mesmo, a primeira, né, gente? Eles não são qualificados para o trabalho urbano, tá bom? Eles não estudaram, muitas vezes eles não tiveram aquela oportunidade de estudar, né? Porque ou ali no campo não tinha uma escola, a gente não sabe, tá bom? Por isso que é importante vocês estudarem, tá bom, gente? Adquirir conhecimento, tá bom? Então, nada de preguiça, não fica assim, ai, hoje tem que estudar, ai, mãe, não aguento, não. Gente, não, papai e a mamãe está dando uma oportunidade para vocês, tá bom? Estudar, né? Ser qualificado, né? Para um bom emprego, isso mesmo, tá bom? Certo? Então vamos lá. 3. Volte ao tópico favelização. Vamos lá que a gente vai fazer. Então, vocês agora vão voltar na página 141. Colocaram? Então, tá bom. Então, grife. Então, agora vocês irão, antes da professora falar, pegue o lápis, tá bom? Azul e vermelho, conforme o exercício está pedindo. E a régua também, certo? Tá bom? Deixa aí não, fica aí já que a gente já vai fazer, tá bom? Grife com lápis azul as causas do aumento do número de favelas, tá? E B, grife com lápis vermelho as consequências da favelização. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Favelização. Então, segundo, né, parágrafo, ó. Isso aconteceu porque não há moradias para todos. As que estão disponíveis são caras, principalmente as que estão situadas em bairros com bons serviços públicos, tá bom? Então, vocês vão grifar com o azul, certo? Aí, agora, a gente pegou o lápis vermelho, tá bom? E vamos grifar as consequências. Então, ó, vamos lá. A consequência é morar em bairros distantes, sem água encanada, rede de esgoto, transporte público, escolas,
postos de saúde e segurança. Além disso, com poucos recursos, né, eles constroem habitações sem nenhum conforto e segurança, né, porque pode desmoronar a qualquer momento, feitas de tábuas, né, papelão ou apenas tijolos aparentes, à margem de córregos que são áreas sujeitas, né, a enchentes ou nas encostas dos morros que podem desmoronar em época de chuva, infelizmente, tá bom? Então, não esqueçam de grifar, tá? E vamos lá, lição de casa, página 144. Então, vamos lá. Primeiro, observe na página 138, né, o gráfico, distribuição da população rural e urbana no Brasil e responda. Onde vocês podem perceber aqui que não há espaço, né? Então, vocês irão pegar o caderno de História e Geografia, tá bom? Passo o traço, tá? Do último exercício que fizemos lá. Vai fazer o cabeçalho, tá bom? Vai escrever. Lição de casa, página 144, exercício 1, né? Letra A, tá bom? É copiar a pergunta e responder. O que o gráfico revela sobre a população urbana entre as décadas de 1940 a 2010? O crescimento, né, gente? A saída, né, das pessoas do campo para a cidade. Não foi isso que nós vimos lá, né, estudamos, né? Foi o crescimento com o passar do tempo, tá bom? B, e o que revela, né, sobre a população rural entre essas mesmas décadas, né? A diminuição, infelizmente, né? Aí começou a diminuir, porque houve a necessidade dessa mudança, né? Da zona rural para a zona urbana, tá bom? Então, ou seja, eles migrou, né? Do campo para a cidade, tá bom? 2. Aí a 2 é legal. Gostei dessa 2. Procure os membros da sua família, vizinhos ou conhecidos, né, que tenham vindo do campo para morar na cidade e faça uma entrevista, né? Siga o roteiro a seguir e anote as respostas do seu caderno. Então, isso daqui vocês também irão fazer no caderno de História e Geografia, tá bom? Ah, professora, mas eu não consigo ir lá. Ah, liga, manda uma mensagem, pode fazer essa entrevista por mensagem, tá bom? O importante é fazer, tá? Então, onde você nasceu? Você vai perguntar, tá bom? Aí você vai anotar. B, por que você e sua família vieram para a cidade? C, que costumes do lugar onde você nasceu foram mantidos? Isso é muito importante. D, o que você aprendeu na cidade grande? E sua família se acostumou rapidamente ou estranhou os costumes da cidade? F, você e sua família se sentiram bem acolhidos na cidade? E a última, G, você sabe por que a sua família migrou do campo para a cidade? Tá bom? Então siga aqui esse roteiro e faça todas as perguntas, combinado? E não esqueçam de passar para a professora, tá bom? E a 3, gente, a 3, vamos lá. Então, a 1 e a 2 vocês irão fazer no caderno, né, de História e Geografia. E a 3, gente, vocês irão pegar uma folha de sulfite, tá bom? Pegou a folha e vocês vão fazer um desenho. Então, vamos lá. Releia o tópico Consequências do Êxodo Rural nas páginas 140 a 142. Em seguida, faça o que se pede. Escolha um dos tópicos estudados, né, e listados abaixo e faça um desenho para ilustrá-lo. Capriche, pois será exposto. Não, mas vocês irão me enviar lá no Telegram, tá bom? Esse desenho, tá? Então, vocês vão escolher um desses aqui, ou desemprego e subemprego, ou favelização, ou marginalização, tá bom? Um dos três, tá? Um deles, e você irá, né, desenhar aí no seu caderno, tá bom? E não esqueça, o B, ó, dê um título ao desenho. Então, aí você vai falar para mim qual que é o título que você vai colocar. Então, exemplo, você está desenhando o desemprego. Então, você vai colocar desemprego e subemprego. Não, professora, escolhi favelização ou marginalização. Aí você vai colocar o título, tá bom? Não esqueçam, tá bom? Então, amores, ó, por hoje é só.
Muito obrigada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tá bom? Qualquer dúvida, pode me chamar no Telegram. Daqui a pouquinho estaremos juntos na nossa aula online, isso mesmo, tá bom? Então, um beijo. Estou morrendo de saudade de todos, viu?